Aluno meu pequeno gafanhoto, professor Anderson Feitosa, para dar início aí à nossa saga. Lá no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre o quê? Sobre aquela questão de extrapolação de ideias, sobre a contradição, aquilo que você não pode realizar na sua prova, aquilo que você não pode fazer na sua prova, porque é algo que mais tira pontos de candidatos, né? Que é justamente a contradição e a extrapolação de ideias, tá? Muito cuidado, principalmente com a extrapolação de ideias. E aqui nós vamos falar sobre o quê? Então a gente vai iniciar aqui a nossa saga, o nosso curso, propriamente dito, de compreensão e interpretação textual, falando sobre o tema mais importante para todas as provas de concurso, principalmente quando se trata de Fundação Getúlio Vargas, que é a compreensão e a interpretação textual. Muito importante, galerinha, uma coisa muito importante. Esses carinhas aqui, ó, tanto a compreensão quanto a interpretação de textos, a gente tem que entender primeiramente uma coisa. Aqui nós não temos um tema só. Nós temos aqui dois temas. Então, a primeira coisa que você tem que colocar aí na sua cabecinha é que a compreensão e a interpretação de texto são duas coisas diferentes. Aqui nós não temos o mesmo tema, aqui nós não temos a mesma coisa. Então, a partir de hoje, eu quero uma coisa de você. Pare de tratar as questões textuais da FGV apenas como interpretação de textos. Porque nós não temos apenas a interpretação de textos, nós temos a compreensão e a interpretação textual. É isso que está lá no seu edital. Tá? Primeiro ponto, às vezes o último ponto do edital, compreensão e interpretação textual. Elementos internos e externos do texto, compreensão e depreensão textual. Ok? Isso aqui é extremamente importante. Então aqui nós não temos um, mas dois temas que vão estar na tua prova de língua portuguesa, e como eu falei lá na nossa aula anterior, nosso vídeo anterior, que representa de 70% a 100% das questões da Fundação Getúlio Vargas, e eu tenho os temas que mais tiram pontos de candidatos na prova. Ok? Mas, professor, por que tira mais pontos dos candidatos nas provas? Simples. Porque, como eu falei para vocês já em aula anterior, que você foi ensinado de maneira errada. Você aprendeu isso aqui de forma errada a tua vida inteira. Então, quando nós falamos de compreensão e interpretação textual, inclusive até hoje, se você for observar algumas aulas no YouTube, aqui eu não estou falando mal de outro professor, o que eu estou dizendo aqui para vocês é que, infelizmente, ensino de forma errada. Eu não sei porquê, eu não consigo entender porquê, mas continuam ensinando de forma errada. Todos estão presos à noção de interpretação textual. Então, se você for observar algumas aulas aí pelo YouTube ou de outros professores, os caras só se referem a essas questões da FGV como interpretação. As questões de interpretação, vou ensinar a interpretação, porque a interpretação não é só interpretação, é interpretação também. Então, como nós vimos aqui, ó, nós temos a compreensão e interpretação textual, não apenas a interpretação, ok? Então, não trate essas questões apenas como isso, porque nós temos dois temas distintos. Então, essa aqui é a primeira razão pela qual você acaba perdendo ponto na prova, porque muitas pessoas não sabem nem que existe a compreensão textual. Isso aqui é extremamente importante, é de uma extrema valia para você, para o dia da sua prova, ok? Aí o que vai acontecer? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, tá? Você chegou lá, principalmente nas provas da FGV, viu lá as 5 alternativas, né, que é o padrão da FGV, né? A alternativa B, A, B, C, D e E. Aí foi lá, aí a letra C tem tudo a ver com texto. Pô, mas a letra D também tem tudo a ver com texto. Mas aí qual será que é a minha resposta? Eu tô aqui entre a C e a D. Aí, pô, essa aqui parece estar certa, mas essa aqui parece estar mais certa. Aí você lembra, né, que muita gente fala, alguns professores falam, você tem que marcar a mais certa. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que marcar a certa ou a errada, que é o que a FGV quer. Quando a FGV quer algo diferente, ela vai falar para vocês, assinar aquela que mais se aproxima, aquela que mais tem a ver com os pensamentos do autor, com as ideias do autor do texto. Ela vai falar isso para vocês. No mais, é a certa ou a errada. Tá? Mas aí, por que você fica entre duas alternativas? Porque é comum a FGV te dar duas respostas
que não são absurdas em relação ao texto. Ela vai fazer isso dentro da tua prova. Ela vai te dar 2 respostas que não são absurdas em relação ao texto, mas somente uma é a correta em relação ao que ela está pedindo no nosso cara mais importante da nossa questão. E quem é o nosso cara mais importante da nossa questão? É o cara chamado de enunciado. Então, é o enunciado da questão que vai te dizer qual é a resposta, o que ela quer de você. Porque nós vamos ter um enunciado que vai ser ou de compreensão, ele vai ser de compreensão, ou vai ser de interpretação. A FGV, ela ama te colocar uma resposta de interpretação e uma resposta de compreensão, por isso que elas não são absurdas em relação ao texto. Aí o cara vai sempre correr para aquela que é a interpretação, porque o cara foi só ensinado, ele tem um fetiche, ele tem a tara a interpretar. A candidata tem a tara, aquele fetiche interpretar, então ela quer interpretar, ele quer interpretar tudo que aparece pela frente, você não pode mais fazer isso. Por isso que eu falei, esqueça tudo aquilo que você aprendeu na sua vida toda de concurseiro. Então, não é só interpretação. Nós temos a compreensão e interpretação textual, coloque isso na sua cabeça. Não existe apenas a interpretação. Nós temos também a compreensão de textos. Show? Então, acompanha aqui comigo. Venha para cá. Primeira coisa que nós temos que entender para que a gente possa aprender a compreensão e interpretação textual. Olha só o que acontece. Quando eu estudava, estava lá na minha vida escolar, ou estudando para vestibular ou para concurso, quando chegava a aula de interpretação, olha o erro, primeiro erro, a aula de interpretação de textos, que já começa errado por aí. Por quê? O que eu falei para vocês? Não existe apenas a interpretação. Nós temos também o quê? Nós temos a compreensão textual. Então, o nosso erro vai começar aí, né? O erro começa aí. Então, quando chegava ali na aula de interpretação de textos, quando chegava a hora, o professor entrava na sala, a gente tinha ali a apostila e começava a aula. Aí na aula, a gente só fala assim, vamos lá ler o texto, resolver a questão, tá? Aí um tempinho para vocês resolverem a questão. Tá, não tinha teoria. Começava por aí. Aí a gente resolvia a questão, aí começava a saga. E aí, qual é a resposta correta? Aí uns A, B, e a C. Então vamos lá analisar e tal. Lia texto, ia para as questões, a B tá certa, mas a resposta correta é a D. Mas, professor, por que a D é a certa? Porque a B também parece estar correta. A B está correta, mas a D está mais correta. Entenderam? Era essa coisa de que o correto era marcar aquela que parecia ser a mais correta em relação ao texto, aos pensamentos do autor do texto. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que não tem esse negócio de mais correta, mais errada. Esqueça isso. Isso aí foi ensinado de forma equivocada. Eu tenho certeza que ensinaram para vocês também dessa maneira. Então, qual é o correto aqui? O correto é primeiro aprender a teoria. Tá? Por quê? Porque existe uma teoria por trás disso daqui. Então eu tenho certeza que muitos de vocês sequer estudaram essa teoria. Existe uma teoria por trás. Então você tem que aprender a primeira teoria, ouvir tudo aquilo que eu vou passar aqui para vocês, para que a gente vá lá, comece a resolver as questões com base nessa teoria, e você vai ver como a sua mente vai abrir. Vai ter uma explosão mental para você, você vai, de fato, aprender a responder as questões de compreensão e interpretação textual. Então a partir de hoje não erro mais? Claro que você vai errar, mas vai errar com menos frequência até que vai chegar um momento que você não vai mais errar. Até que vai chegar um momento que você não vai errar mais. Belezinha? Então, vamos para a nossa teoria primeiramente. Então, preste bastante atenção em tudo que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, primeira coisa, nós temos que entender o que é texto. Nós temos que entender o que é texto, ok? Primeira coisa, nós vamos ter que entender o que é texto. Só um minutinho rapidinho. Agora sim. Voltou. Então a gente tem que entender aqui o que é texto. Então, meus queridos alunos, texto é um enunciado linguístico
linguístico que transmite uma informação. Então, texto é enunciado linguístico que transmite uma informação. Ok? Beleza? Aqui nós vamos ter a decodificação de uma informação. Então, ele vai transmitir essa informação. Ele vai te transmitir essa informação. E uma coisa extremamente importante aqui, nós temos, tá? Então, um texto linguístico vai transmitir uma informação melhor, tá? Uma informação não, tá? Vamos tratar esse cara aqui de uma outra forma, tá? Para ficar melhor para vocês, tá? Então, nós podemos dizer que, na verdade, o texto ele vai ser um enunciado linguístico que transmite uma série de informações. Ele vai te transmitir uma série de informações. Ok? Essas informações vão ser transmitidas de duas formas diferentes. Tá? Então, ele vai transmitir uma série de informações. Ele vai te transmitir essa série de informações de duas formas diferentes. Tá? Então, nós temos duas formas em que o texto vai te transmitir essas informações. E quais são essas formas que o texto vai transmitir essas informações? Ele vai te transmitir essas informações, ora de forma explícita, ora de forma implícita. Ok? Então vamos lá, recapitulando. Texto é um enunciado linguístico que transmite uma série de informações. Essas informações vão ser transmitidas de duas maneiras, de duas formas. Ora de forma explícita, ora de forma implícita. Ok? Então a gente tem que começar a entender a partir daqui. Então, o que vai acontecer? Quando esse texto te transmitir uma ideia, tá? E essa ideia tiver essa série de informações que vão ser transmitidas de forma explícita ou de forma implícita, ele vai querer uma coisa de você. Ele vai querer a tua capacidade de decodificar essas informações. Então, é isso que a banca quer. Tá? Então, ela quer que você decodifique essas informações. Então, o que vai acontecer? Tá? É igual como acontece aí com sinal de TV, né? Através de uma antena, uma ligação de celular. Tá? Então, lá, a nossa anteninha, né? De celular ou de TV, ela, né, quando a TV ela manda essas informações aqui para a antena, ela chega ali toda fragmentada. Esse carinha aqui, né, vai estar codificado. Então, ela vai testar essa tua capacidade de codificar e decodificar essas informações. Aí ela vai pegar esse cara aqui, né, essas informações, e vai passar para nós, né, espectadores, de forma de imagem. É mais ou menos assim que acontece dentro de um texto. Tá? Então, nós temos o enunciado linguístico, que transmite uma série de ideias, e essa série de ideias ela vai estar cheia de informações, e vão ser repassadas para você de forma explícita e implícita. Tá? Então, essas informações estão o tempo todo assim dentro de um texto. Ok? Então, traduzindo, o que é um texto? O texto é tudo aquilo que eu passo para você, você consegue compreender, você consegue entender aquilo que eu estou passando para você. A partir daí, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter o texto propriamente dito. Então, se alguém te escreve algo, te mostra algo através de imagem ou não, tá? Ou através de texto escrito, e você decodifica essa ideia, você consegue entender essa ideia que foi passada, aí nós temos um texto. Ok? Observe esse exemplo aqui, ó. Observe esse exemplo aqui. Eu chegar para você e falar bem assim, ó. Aí, mano, eu sei. Ó, aqui, ó, eu sei. Pô, mano, eu sei. Sim, e aí, professor, tu sabe o quê? O que tu sabe? Tô entendendo. Percebeu isso daqui? Eu posso dizer que isso daqui é um texto? Não. Isso aqui não é um texto. Por quê?
Porque você perceberam que não te transmite uma informação, eu não tenho ideia, eu não entendo o que está sendo passado aqui? Ah, professor, mas tem palavras aqui, não pode ser. Não, não é. A gente está estudando para concurso. Tá? Então, para que seja um texto, essa informação tem que estar completa. Ou seja, eu falo, você entende, você consegue compreender aquilo que eu estou passando para você. Então, para que seja um texto, essa informação tem que estar totalmente completa. Belezinha? Deu para entender? Então, texto enunciado linguístico que transmite uma série de ideias que vão te passando informações, ora de forma explícita, ora de forma implícita. Beleza? Aí o que vai acontecer? Observe aqui. Aí o que acontece? Texto, ele vai se dividir em duas categorias. Então, dentro da nossa língua portuguesa, para concurso e principalmente para a Fundação Getúlio Vargas, nós vamos ter aqui dois tipos de texto. Não vou colocar dois aqui não, vou colocar tipo de texto apenas, tá? Temos aqui os tipos. Nós temos aqui os tipos de textos. Então, basicamente, nós vamos ter dois tipos de texto. Nós vamos ter um texto chamado de texto verbal e o texto não verbal. Texto verbal e o texto não verbal. O que é o texto verbal? O texto verbal é aquele em que nós vamos ter palavras. Ok? Nós temos palavras, é o texto verbal. Importante, ele pode estar escrito ou não. Pode ser apenas a fala. Se eu estou falando que você perceberam que eu tenho um texto verbal aqui, porque eu estou falando. Ok? O texto não verbal. Antes nós tínhamos a definição de que texto verbal era composto apenas por imagem. Toda imagem é um texto não verbal. Claro, imagem é um texto verbal, mas todo mundo achava que a imagem, que o texto não verbal era apenas composto por imagem. Não. Então, o texto não verbal é aquele que não tem palavras. O texto verbal é aquele que não vai ser composto por palavras. Eu posso ter imagens ou posso não ter imagens para obter o texto não verbal. E a Fundação Getúlio Vargas, ela ama utilizar, hoje nas provas dela, o texto não verbal. Então, texto verbal, ele vai ter palavras, texto verbal não vai ter palavras, mas o mais comum é aquele composto apenas por imagens. E a VGV também gosta de colocar dentro das provas dela a mistura desses dois carinhas aqui, tá? Vai pegar imagens, vai meter palavras junto com ele, aí nós vamos ter aqui a união do texto verbal e o texto não verbal, ok? Então nós vamos ter a união dos dois e nesse cara aqui que vai morar o perigo, tá? Porque o texto, a união do texto verbal e não verbal, você vai ter que observar aquilo que a banca está pedindo de você, exatamente. Se é em relação às palavras ou se é em relação ali àquilo que não é composto por palavras, as imagens propriamente ditas. Ok? Deu para compreender até aqui? Deu para entender? Então nós temos dois tipos de texto, tá? Então, recapitulando, o que é um texto? É um enunciado linguístico que transmite uma série de ideias, que vai conter uma série de informações que vão ser transmitidas para o meu receptor, né? Então, eu tenho aqui, eu tenho o cara, o locutor, tá? Eu tenho o meu interlocutor, ou seja, eu tenho o cara que pega essas informações e vai transmitir essas informações. Tá? Então, eu sou o receptor, tá? E recebo essa informação e tenho a missão de decodificar essas informações. E esse tipo de texto pode ser o texto verbal, pode ser o texto não verbal. Belezinha? Ok? Aí vamos adiante. Aí o que vai acontecer? Vocês lembram daquele meu exemplo lá que eu dei para vocês? Eu sei. Mas professor, eu sei, o senhor falou lá que não tem sentido, não é verdade? Exatamente, mas aí eu tenho uma coisinha que vocês vão se perguntar, é uma pergunta que vocês vão fazer em todas as provas da Fundação Getúlio Vargas, quando ela te fizer qualquer pergunta a respeito de qualquer palavra. Ela vai chegar com vocês e vai perguntar alguma coisa. Eu sei, tem sentido ou não? O que ele quer dizer com isso? Tem algum sentido isso? Você vai chegar na tua prova e toda vez que ela te perguntar o significado de alguma coisa, você vai falar isso aqui, Depende do contexto.
É isso aqui que você vai perguntar. Toda vez que a FGV te afirmar alguma coisa, te perguntar alguma coisa na prova. Depende do contexto. Por quê? Porque dentro da língua portuguesa, nós temos o cara chamado de contexto. E o que é o contexto? Cara, esse cara aqui é o cara mais importante para as tuas provas de língua portuguesa, seja qual for a banca. Tudo que você for responder nas provas de língua portuguesa, principalmente da Fundação Getúlio Vargas, vai girar em torno desse carinha aqui. O mundo da FGV gira em torno desse cara aqui, que é o contexto. Então, tudo dentro das provas da FGV você vai responder relacionado a esse cara, porque tudo dentro das provas da FGV é contextual. Lembra que já falei para vocês que a FGV dificilmente vai pedir gramática dentro das provas dela? É bem remota, mas todas as vezes que ela pedir gramática dentro da tua prova, vai ser tudo relacionado a quem? Relacionado ao contexto. O cara mais importante da tua prova. Ah, e o que é o contexto? Contexto é simplesmente, vamos pegar bem aqui, ele representa uma interligação lógica de ideia. Então, o que vai acontecer? Ó? Lembra que nós temos lá o nosso texto? Nós temos o nosso texto. Todo texto vai ter o cara chamado de contexto. Então, o que acontece? Nós vamos ter algumas situações textuais, que vão te levar a uma outra situação, que vai te levar a uma outra situação, que deve, mais ou menos assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos aqui uma situação 1, situação 2, situação 3, situação 4, situação 5, por aí vai, dentro de um texto, né? Então, o que acontece, ó? A primeira situação te leva à segunda, essa segunda te leva à terceira, a terceira te leva à quarta, a quarta te leva à quinta. E olha só que outra coisa interessante. E a quinta depende da quarta. A quarta depende da terceira. A terceira depende da segunda. A segunda depende da primeira. Ainda vai ter... Nós temos outra coisa interessante também. E a quinta vai depender também da terceira, assim como da quarta também vai depender da segunda, a terceira também vai depender da primeira. Percebeu o que acontece aqui? Nós vamos ter aqui uma coisa chamada de interligação de ideias. Ou seja, é uma interligação lógica. A FGV e algumas outras bancas de concurso vão fazer o seguinte com vocês, elas vão quebrar essa lógica aqui. Elas vão cortar. Lembra quando tem algumas coisas aí que aparecem na TV e vão vendo, mas tiraram de contexto, é mais ou menos o que acontece aqui. Então, se eu quebrar o contexto aqui dentro, tudo muda. Tá? Então, algo aqui pode até ter sentido, mas não mais o sentido original. Ok? Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar bem assim, vamos pegar aqui, casa. A FGV vai chegar e assim, a palavra casa presente em tal parágrafo do texto 1 pode ter o seu significado representado pela palavra moradia. Olha só, bem FGV ama fazer isso. Pode ser substituído sem prejuízo sintático e semântico. Ela vai falar para você, sem prejuízo sintático e semântico pela palavra moradia. Vai ter o mesmo sentido, o mesmo significado. Aí o que o cara vai pensar? Mas casa realmente é moradia. Beleza, isso aqui tá certo, essa aqui é a resposta correta. Chegou teu gabarito, o que vai acontecer? Percebeu que tu errou. Por que isso aconteceu? Porque você não se ligou nesse cara aqui. Realmente, o cara vai lá, vou ter que recorrer porque isso está errado, porque casa é moradia? Nem sempre. Depende de quem? Depende do contexto. Depende da forma que esse cara está sendo colocado dentro do texto. Porque casa pode ser moradia, pode não ser. Literalmente é moradia. Originalmente, casa é sinônimo de moradia. Mas você vai ter que perceber a forma que aquilo está sendo colocado dentro do texto. Observe aqui esse exemplo aqui, para que você entenda. Tá? Então, observe aqui. Então, observe esse exemplo. Um bom pai edifica sua casa. Beleza? Aí vamos lá. Um
bom pai dá aos filhos uma boa casa. Belezinha? Então, observe o primeiro exemplo aqui, ó. Um bom pai edifica sua casa. Um bom pai dá aos filhos uma boa casa. A pergunta é, esse cara aqui tem o mesmo sentido desse cara aqui? Eles podem ser substituídos um pelo outro aqui? Não tem o mesmo sentido. Pode ser substituído pelo outro, tá? Porque ele vai ter a mesma característica visual, mas o sentido é totalmente diferente. Por exemplo, aqui um bom pai edifica sua moradia. Tenta substituir para ver se vai fazer sentido. Um bom pai edifica sua moradia. Agora, substitui aqui, ó. Um bom pai dá aos filhos uma boa moradia. Qual dos dois tem mais a ver com a palavra moradia? O segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo aqui, a gente tem aqui o sentido literal, que é moradia. Então, são sinônimos. Mas aqui eu não consigo fazer isso. Percebeu isso daqui? Porque contextualmente, dentro desse contexto, essa palavra casa aqui não tem moradia. Eu posso substituir por lar, tá? Que é o sinônimo dela, mas não vai ter o sentido de moradia também. Agora, pegue essa palavra casa aqui e se substitua ela por família. Substitui essa palavra por família. Agora vai fazer sentido. Então, se você fala bem assim, um bom pai edifica a sua família. Porque dentro da forma em que ele foi construído aqui dentro, tá? Dentro dessa interligação lógica de ideias, a palavra família vai se encaixar com o mesmo sentido de casa. Então perceberam que casa pode ser moradia ou não? Lembra que eu falei para vocês? Tudo dentro das provas da FGV depende do cara mais importante da tua prova de português, que é o quê? Que é quem? Que é o contexto. E voltando lá, o que é o contexto? O contexto é exatamente essa interligação lógica de ideias. Então, o texto é composto por uma série de palavras, de frases, de expressões que se ligam a uma situação que depende de uma anterior, que te leva a uma posterior. Então, se eu quebrar esse carinha aqui, ó, viram que ele quebrou aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no meu texto, voltar ao meu texto, para reconstruir o contexto, para poder dizer qual o real sentido desse carinha aqui, para poder dizer se ele é moradia ou não. Então, o que significa? Significa que em todas as provas da FGV, sem exceção, você vai ter que voltar ao texto quantas vezes forem necessárias. A não ser que ela só te tire um trechinho. Às vezes a FGV ela faz isso, ela te tira um trechinho, fala bem só, levando em consideração o trecho a seguir, ou somente o trecho a seguir. Mas se ela te tirar um trecho de um texto e falar bem só, levando em consideração em relação ao texto, o trecho retirado do texto acima, tal parágrafo, pode-se concluir que podemos inferir que. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer exatamente isso aqui, ó. Você vai ter que devolver ele ao contexto original. Porque ela quebrou o teu contexto. Ela tirou de contexto para tentar te induzir ao erro. Então, dentro do contexto ela tem um sentido, fora do contexto ela tem outro. Então, ela pode ter um significado totalmente diferente daquele que ela teria dentro do texto original. Belezinha? Deu para entender? Então, na nossa aula de hoje, o que nós aprendemos? Nós aprendemos o que é texto. Nós vimos os tipos de texto, tá? Entendemos o que é o texto. Verbal. O que é o texto? Não verbal. E o que é o contexto. Ok? 3 caras extremamente importantes para a tua prova de língua portuguesa da Fundação Getúlio Vargas. Então, assista e reassista essa aula quantas vezes você precisar, tá? Porque esse carinha aqui, ó, que é com quem a FGV gosta de trabalhar dentro da prova dela, é o cara extremamente importante. Que tem um outro cara mais importante ainda dentro dele. E esses caras são importantes por quê, professor? Porque nós temos provas e que a FGV fala sobre texto verbal e o texto não verbal. Inclusive, aí na nossa saga, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Belezinha? Então, por hoje é só. Mas não pare por aqui, tá? São só 30 minutinhos. Nós vamos ter a nossa
próxima aula, aula número 2, que vai ser a continuação dessa nossa aulinha aqui, tá? Tô dividindo assim para que não fique muito chato, tá? Beleza? Então, até a próxima aula. Te espero por aqui. Não vou sair daqui, só vou gravar a próxima, beleza? Tchau, até daqui a pouco, galerinha. Até daqui a pouco, até daqui a pouco, até daqui a pouco. Deixa eu só mudar aqui, que é só para ficar bonitinho aqui. Ah, deixa eu só apagar o negócio aqui para eu já mudar, tá? Só para apagar aqui, para não ficar muito feio. Tá, consegui agora. Agora sim. Por hoje só, até a próxima aula. Por hoje não, nesse momento. Tchau!